que é Parashá. Os judeus, para que eles estudem o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, durante um ciclo, durante um ano, eles dividem cada parte do livro do Pentateuco, da Torá, em 54 porções. Cada porção é chamada de Parashá. Então nós estamos na 6ª Parashá. Começa assim Gênesis, aí vão dividindo em cada intervalos de capítulos, né? E cada Shabat se estuda uma porção. Nós estamos na 6ª porção. O nome dessa porção é Toledot, gerações. É uma porção maravilhosa, é uma porção que demonstra o quanto a perseverança da oração, quanto que a dedicação da oração, quanto que o amor ao próximo, quanto que a luta pela paz, a confiança no plano divino, na provisão divina. Ou seja, é uma Parashá que tem muito a nos ensinar, mas muito mesmo. Mas antes de nós entrarmos na nossa Parashá, e se você fizer, ela começa aqui, só para que vocês vejam, ela começa em Gênesis capítulo 25, e ela vai do capítulo 25 de Gênesis, verso 19, e ela vai até o capítulo 28, verso 9. Essa é a porção, é a 6ª porção da Parashá Toledot, gerações. Toledot em hebraico é gerações. Se nós fizermos um pequeno resumo dessa Parashá, ela fala de diversos assuntos. Ela começa falando aqui no capítulo 25, verso 19, logo depois do casamento de Isaac com Rebeca. E falar isso, obrigado às Rebecas que estavam ali, né? Eram 2 Rebecas ajudando no reto projetor. Vocês sejam abençoados, tá? A gente começa o relato aqui nessa Parashá quando Isaac e Rebeca se casam, e depois de 20 anos de orações, já que Rebeca era estéril, Isaac orando insistentemente ao Eterno por ela. Depois de 20 anos que inicia a oração, o Eterno concede a bênção de Rebeca gerar um casal de gêmeos, isso foi um casal de gêmeos, tá certo? Jacó e Esaú. E ela tem um questionamento porque essas crianças começam a lutar dentro do seu ventre. E ela vai diante do Eterno perguntar por que as crianças estavam lutando dentro do seu ventre, né? E a resposta do Eterno é que há duas nações representadas dentro do teu ventre. A maior servirá a menor, e elas já estavam em litígio desde o ventre de Rebeca. Logo depois você vai ver que essas crianças eram Esaú e Jacó. Essas crianças se tornam homens. Jacó, ele era um homem que habitava em tenda, e segundo os ensinos rabinos, essa tenda era um local de estudo do Eterno, um local de estudo até da Torá, das revelações que a Torá já estava sendo dada àquela humanidade. Eles estavam habitando, e quando fala que Jacó habitava em tenda, era nesse sentido. Ele era um homem de estudar. E Esaú era um homem que desejava caça. E logo depois, a voltar de uma caça, Jacó prepara uma lentilha muito saborosa, que Esaú, ao vê-la, deseja muito. Ele abre mão de algo espiritual por causa de um desejo forte, de um impulso que o seu corpo, a sua carne estava apresentando naquele momento. Ele vende o seu direito de primogenitura, né? Logo depois você vai ver que Isaac, ele está numa terra, a terra de Israel, e essa mesma terra ela passa a ter necessidade de alimentos, e ele deseja descer ao Egito, assim como seu pai fez quando teve fome no período de Abraão. E ele, seguindo o exemplo do seu pai, ele desce ao Egito. Antes de descer, o Eterno ministra o coração dele para que ele não descesse ao Egito, mas que ele permanecesse naquela terra. E naquele mesmo ano, 100 vezes ele recolheu, porque ele confiou na palavra do Eterno, que o Eterno o abençoaria, né? E ele começa a cavar poços, porque quem já foi em Israel, você sabe como é seco, e ali a forma de obter água é através de perfuração. E esses poços que ele começa a cavar,
vem os seus vizinhos e começa a enterrar. Ele vai, começa a cavar um outro poço, o vizinho vai, enterra novamente, ele cava o terceiro poço, aí nesse terceiro poço ele é abençoado. E logo depois, para encerrar, Jacó vai, pega e toma a bênção que Isaac daria a Esaú, Jacó toma para si. E Isaac abençoa Jacó ao invés de Esaú, com a bênção que seria dada ao primogênito. E assim encerra a nossa paraxá. Esse é o resumo dela. Mas, irmãos, sempre quando eu estudo a paraxá, eu procuro trazer ela para dentro do nosso contexto, porque a palavra de Deus ela é atemporal, ela não depende do tempo, ela não depende da época, ela é muito presente, ela é muito viva nos nossos dias. E eu quero transmitir para nós, para mim e para vocês, qual o sentido que essa paraxá pode nos ensinar. Embora sejam muitos, sejam profundos, eu tenho certeza que aquilo que o Eterno ministrou no meu coração vai muito falar ao teu coração. Por quê? Irmãos, quando a gente olha, eu queria que você fosse lá em Efésios capítulo 5. O pastor José, esses dias, ontem eu estava celebrando o Shabat juntamente com o irmão Ivan. E Júlio, o nome dele, né? Está aqui? Não estava aqui. Acho que ele foi comprar aqui, faltou algo ali. O Ivan foi com um jovem que é de uma igreja evangélica e ele tinha muitas dúvidas. E esse jovem chegou para mim e falou assim: Francisco, tem coisas que eu acho que é tão incoerente, mas tão incoerente que eu queria que você me ajudasse a compreender. E eu fui explicar a ele a respeito da função da Torá, do intuito da Torá para as nossas vidas. Quando a gente olha a Torá e a gente modifica o verdadeiro sentido dela para nós colocamos ela num patamar pela qual ela não está. Era contra isso que Paulo debatia. Quando as pessoas colocavam a Torá no sentido de trazer elas uma santidade, como se essa santidade fosse o motivo pela qual eles estavam alcançando uma salvação. Não sei se eu estou conseguindo exemplificar, mas se você coloca a Torá, o cumprimento da Torá, para que você se identifique como uma pessoa perfeita, com característica extremamente espiritual, e isso é o motivo pelo qual você reconhece que você é abençoado, que você está alcançando a salvação, você desvirtuou o verdadeiro sentido da Torá. Desvirtuou o verdadeiro sentido da Torá. Eu falei assim: a salvação que nós possuímos, ela vem através daquele que é o centro desse universo, aquele que é o Logos, aquele que dá razão, aquele que é o Verbo, aquele que deu o sentido ao mundo e pela qual o mundo foi criado, que é Yeshua HaMashiach. É através dele que a nossa salvação vem. Porque lá em Romanos capítulo 4, Paulo estava nos ensinando que quando nós cremos em Yeshua como Messias, as justas exigências da Torá são cumpridas em nós. Isso quer dizer o quê? Que quando Yeshua, quando o Eterno olha para Simone, quando ele olha para Francisco, quando ele olha para Rebeca, o Eterno não reconhece as fraquezas, ele não olha as fraquezas e as imperfeições de cada um que eu acabei de citar, mas ele olha a perfeição que Yeshua HaMashiach tem e representa diante de nós. Então, quando nós temos esse Messias, a perfeição dele se cumpre em nossas vidas. Mas isso não tira a minha responsabilidade de evoluir e de buscar a santidade e a perfeição que existe e que exige a palavra de Deus. Olha só, eu vou repetir de novo. Quando nós cremos em Yeshua HaMashiach e o Eterno observa nós como aqueles que professam e vivem a fé desse Messias, nós não somente estamos sendo vistos como perfeitos, como homens salvos, como homens perfeitos, por causa de Yeshua HaMashiach, porque as exigências da Torá se cumprem nele. Se cumprem nele. Só que isso não impede de que eu e você venha lutar, venha se dedicar, venha labutar para que a gente consiga conquistar a perfeição estabelecida na palavra da Deus. Porque quando você olha, foi onde eu falei com aquele jovem, que eu falei assim: aonde que o cristianismo pegou o dízimo para si?
José falou aqui sobre o dízimo. Se vocês forem nas igrejas cristãs, você vai ver que é ensinado, isso não é um consenso geral, mas na maioria é ensinado assim, que se você está dando dízimo, você vai ser abençoado, e se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Está errado isso? Não, está certo. Cada mandamento que você cumpre, existe uma bênção por trás dele. Não quer dizer que quando você der o dízimo, você vai ser abençoado financeiramente. Eu estou falando que por trás do dízimo, por trás da obediência em dar, você está recebendo uma bênção estabelecida pela palavra do Eterno. Ou seja, cada mandamento possui uma bênção por trás. Por isso que o judeu ele tem mandamento, onde ele recebeu diante do Eterno, e ele entende esse mandamento, e ele tem estatutos. Estatutos na Torá se chama Hukat, que quer dizer cumprir algo que eu não compreendi, mas está lá, eu vou cumprir porque a palavra estabelece. Algum benefício existe por trás. Por exemplo, comer carne de porco. Não existe nenhum rabino que defina entre comer ou não, entre o motivo pela qual o Eterno estabeleceu em poder comer e não comer, em comer camarão ou não comer camarão. Se a palavra diz para não comer, uma bênção existe por trás nessa obediência. Francisco, quer dizer que se eu não comer, se eu comer, eu estou perdendo a minha salvação? Eu não creio nisso. Francisco não crê nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é que todo mandamento, sem exceção, quando você o obedece, algum benefício espiritual ele está te concedendo. Sem exceção. Vou dar um exemplo. Se você for em Efésios, capítulo 5, sabe por quê, irmãos? A gente tem essa compreensão e a gente precisa sair dela. Não estou falando no nível geral, mas nós temos a mania de achar assim: eu creio em Jesus como Messias e tudo já foi feito. Acerca da salvação eu posso acreditar que sim, mas acerca do processo da santificação exige muito esforço de você. Exige muito esforço da minha parte. Porque se você olhar aqui em Efésios capítulo 5, aqui no verso 22, você vai ver que Paulo está instruindo aqui os casais. Ele está falando da forma como uma mulher deve proceder, da forma como o homem deve amar e proceder para com a sua mulher. Aí ele começa a sair do contexto de uma relação entre um casal e entra no contexto entre o Messias e a sua comunidade. Olha só a partir do verso 22, diz assim, Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres, seja cada uma submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Yeshua é o cabeça da sua comunidade, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, se assim como a comunidade está sujeita a Yeshua, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Yeshua amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Olha o verso 26. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Tem uma parte aqui, deixa eu ver onde eu... Na Bíblia de David Sterling coloca assim, a fim de apresentar a si mesma igreja gloriosa, na qual se orgulha, sem mancha, sem ruga, ou qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. A palavra mais correta aqui para irrepreensível é sem defeito. Se você continuar lendo, diz assim, assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor é a igreja, pois somos membros do seu corpo. Verso 31. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha o verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Yeshua e a sua comunidade.
Ele estava se referindo primeiramente a um casal, depois ele pega esse contexto de uma só carne e ele traz para o relacionamento entre nós, falando nós, corpo do Messias, para com o nosso Messias. Ou seja, o Messias tem trabalhado, como nós lemos aqui no verso 27, para fazermos sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Então, o fato de buscar a perfeição, o fato de receber as bênçãos contidas em cada mandamento, é uma responsabilidade nossa, Zé. Porque quando você, esse pastor que estava aqui, tinha um pastor aqui amado, semana retrasada, ele falou assim: Francisco, eu quero adorar a Deus todos os dias. Eu falei: pois bem, você tem o direito. Mas eu posso te ensinar e eu posso garantir para você que a bênção contida no sábado, no Shabat, nenhum outro dia possui. Nenhum outro dia possui. A bênção contida no dízimo, ela está contida no dízimo. A bênção contida em você ser fiel com a sua esposa, está contida em ser fiel à sua esposa. A bênção contida em você ter respeito ao ser humano, está contida em ter respeito ao ser humano. Ou seja, cada mandamento, ele tem o intuito de aperfeiçoar, de trazer uma perfeição, de trazer uma santidade. Então a igreja de Yeshua não pode chegar e falar assim: eu não quero esse mandamento, porque o trabalho dele é fazer com que elas não tenha defeito, que ela seja perfeita, que nós venhamos buscar essa perfeição. Esse é o nosso trabalho. Por que eu estou falando isso, irmãos? Se você for em Gênesis capítulo 17, olha aqui, eu vou te mostrar isso na palavra. Precisamos ser perfeitos. Ser perfeito não quer dizer que eu vou fazer dessa perfeição o motivo da minha salvação, mas buscar essa perfeição. Eu já ensinei aqui a vocês eu acho um exemplo maravilhoso, quando Daniel recebe a visão do anjo. Eu acho lindo já esse exemplo. E o anjo chega 2 vezes para Daniel e fala assim: eu vim por causa de suas palavras e porque você é muito amado. Mas quando Daniel se coloca em oração, ele em nenhum momento fala assim: Senhor, eles pecaram, Senhor, eles fizeram, Senhor, eles foram rebeldes. Porque de certa forma, se o anjo estava indo para ele, quer dizer que ele estava aprovado diante de Deus. Ele tinha uma ligação com o Criador. O Eterno mandou um anjo para avisar que ele era muito amado. Mas todo momento santo que ele se coloca em oração, ele fala: nós pecamos, nós nos rebelamos, nós cometemos iniquidade. Ele se insere nesse contexto de erro. Ou seja, buscar a perfeição. Toda pessoa que tem uma vida perfeita de santidade, ela se coloca como se ela fosse a mais perfeita de todas, porque ela sabe que a sua perfeição só é concedida pelos céus. Ela tem consciência disso, embora ela labuta, ela se esforça, mas ela reconhece que é os céus que a abençoam. Então, quando você olha aqui, em Gênesis capítulo 17, você vai ver que o intuito do Eterno é para que a gente busque a perfeição. Irmãos, eu acredito muito, mas muito, que a palavra, Rebeca, ela transforma os corações. Transforma os corações. Tem aquela música que eu já cantei aqui para vocês, daquela Gabriela, né? Eu nasci assim, não deixe de ser assim. Porque a música eu esqueci. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou sempre ser assim, né? Ou seja, esse não é um contexto bíblico. Você nasceu com imperfeições, ou você adquiriu imperfeições, vamos dizer assim. Você aprendeu talvez a odiar, você aprendeu a blasfemar, você aprendeu a não ser uma pessoa amável, você aprendeu a viver uma vida de depressão, você aprendeu a ser rude, você aprendeu a ser ignorante, você aprendeu um monte de coisa. Mas a palavra de Deus, ela pode te transformar. Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos crer nesse Deus vivo e presente. Nós precisamos olhar a nossa imperfeição e falar: Senhor, modifique a minha vida, transforme a minha vida, e que a gente evolua, porque esse é o nosso chamado. Tudo que Deus fala para o ser humano, quando Deus falava para Moisés, o judeu entende isso como um mandamento. Aqui é o mandamento. Se você pegar dentre os mandamentos estabelecidos por Maimônides, os 613, aqui está o mandamento, ser perfeito, que eu vou ler com vocês. Gênesis capítulo 17.
Gênesis capítulo 17, no verso 1, diz assim, ó: quando Abrão tinha 99 anos de idade, um velhinho, né, Zé? 99 anos de idade já. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Se Deus estava pedindo isso a Abrão, nesse momento não era Abraão ainda, era Abrão, ele estava pedindo algo que Abraão ainda não tinha alcançado. Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Se o Eterno estava pedindo isso a ele, alguma imperfeição Abraão possuía. Isso é claro, senão o Eterno não teria pedido. Então, irmãos, esse contexto de perfeição está contido tanto no Taná quanto na Brit Hadashah. Se você for em Mateus capítulo 5, vai lá comigo, Mateus capítulo 5. No verso 48 diz assim, ó: sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Esse chamado de perfeição, ele está para Abraão, ele estava para Moisés, ele estava para Jacó, ele estava para Davi, como ele está para nós. Não esqueça que Yeshua HaMashiach, Jesus Messias, a quem nós confessamos e dizemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, Ele veio preparar uma noiva sem mácula, sem ruga, que não tenha coisa semelhante e sem defeito. Uma noiva perfeita. Uma noiva perfeita guarda o Shabat. Uma noiva perfeita ama a Deus sobre todas as coisas. Uma noiva perfeita ama teu próximo como a ti mesmo. Uma noiva perfeita anda em fidelidade a Deus. E a grande questão é que quando o Eterno nos dá esse ensino, Ele não nos dá para nos rejeitar quando não somos perfeitos, mas Ele nos dá para que nós sejamos perfeitos e reconheçamos como estamos. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, e Ele reconhece isso, mas nós precisamos buscar ser perfeitos. Aqui em João capítulo 17, Yeshua falando disso de novo. João 17. Você vai entender por que eu estou falando desse contexto, amado. Eu tive um sonho essa semana que me deixou tão feliz, mas tão feliz, porque, irmãos, eu sei que toda contenda, se nós vivermos uma vida de fidelidade, ela é uma contenda temporária. Ela é uma contenda temporária, grava isso. Você vê vários exemplos na palavra. Você vê Jacó e Esaú, você vê Davi e Saul. Você perceba que em cada situação dessa, Jacó estava fiel e a inimizade foi desfeita. Davi estava fiel e a inimizade foi desfeita. Embora não havia mais a mesma forma de relacionamento, mas aquele atrito, ele se apagou por causa da fidelidade. Toda inimizade, se você for fiel ao Eterno, ela é temporária. Acredite nisso. Não aceite em tua vida inimizade para o resto da sua vida, senão você morre junto. Você morre junto. Se nós não aprendemos a perdoar, morreremos juntos, crendo em Yeshua ou não crendo, porque o perdão é uma forma de demonstrar o amor de Deus por nós. Então nós precisamos entender isso. Eu tive um sonho essa semana que eu achei maravilhoso. Nós estávamos numa outra congregação, que eu não vou citar o nome aqui, mas é uma congregação que nós conhecemos muito bem. Havia 2 rodas de oração, e o nosso grupo foi participar dessa oração, lá no local. Quando chegamos no local, estava essa congregação numa roda de intercessão, aí, e estava o nosso grupo numa outra roda de intercessão. Quando eu cheguei, juntamente com alguns líderes da congregação, eu cheguei: pode parar com isso. Não existe 2 igrejas, não existe 2 rodas, existe um só corpo. Se unam. Irmãos, essas pessoas que estavam na outra igreja começaram a nos abençoar. Porque é esse o contexto que nós precisamos viver. Se a gente respeitar, amar o nosso semelhante, uma hora a inimizade vai embora, ela acaba, ela deixa de existir. Mas precisamos seguir o exemplo do nosso Messias, e eu vou te mostrar isso dentro da nossa paraxá.
Se você revidar na mesma pedra, com a mesma flecha, a inimizade ela só aumenta. Mas se você tomar a atitude daquele que tem domínio próprio e busca a perfeição, você vai ver que a inimizade ela cessa. Por isso que eu estou falando que nós precisamos buscar uma perfeição na nossa vida individual, na nossa família, na nossa congregação, na nossa sociedade, e assim nós vamos evoluindo. E aqui em João capítulo 17, no verso 21, diz assim, ó: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam o quê? Perfeitos. Para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste como também a amaste a mim. Aqui existe uma condicional para que o mundo creia que Yeshua foi o enviado. Nós precisamos andar em perfeição. Então esse chamado de perfeição, assim como ele estava para Abraão, ele está para nós. E eu não posso te dizer outra forma de você alcançar uma perfeição a não ser pela palavra do Eterno. De Gênesis e Apocalipse, não existe outra forma. Você lembra lá na nação de Israel? Lá em Êxodo capítulo 19, deixa eu ir lá, não precisa ir não. Mas diz assim, ó, Êxodo capítulo 19, no verso 1 diz assim, ó: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Eterno chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel: viste o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me serei reino sacerdotal e nação santa, e nação perfeita. Embora os judeus saibam, a nação de Israel sabe que eles não são perfeitos, eles lutam, trabalham, se dedicam, tentam obedecer a Torá e a sua palavra para alcançar essa perfeição. Nós precisamos estar no mesmo conceito, no mesmo conceito de perfeição. Em Lucas capítulo 11, lá em Lucas, Lucas capítulo 11, no verso 1 a 13. E aqui, ó, deixa eu ver se é o Mateus, desculpa. Sabe por que eu estou indo nesse texto? Porque, irmãos, a gente fala assim, Senhor, mas como eu posso alcançar essa perfeição? Como que eu posso melhorar, Carlinhos, como ser humano? Eu me preocupo muito quando nós estamos vindo aqui na congregação ou no nosso dia a dia, e o nosso intuito, ele não pode ser outro, Simone, a não ser de servir ao Eterno e buscar melhorar como ser humano a cada dia. Quando você vai numa sala de aula, o desejo de você ir numa sala de aula, presta atenção em mim, o desejo de você ir numa sala de aula é que, se você frequentar a aula de segunda, você seja um aluno mais preparado do que você era na sexta, que você seja na sexta um aluno mais preparado do que você era na quinta. O desejo do Eterno de nos trazer aqui, e o nosso desejo tem que ser esse, de que a cada Shabat que aqui adentrarmos, que eu seja melhor do que o Shabat anterior. É assim, esse é o desejo do Eterno. A vida espiritual é dessa forma. Os discípulos aprenderam com Yeshua com o passar dos anos. Eles aprenderam do milagre num período, depois eles aprenderam acerca
de confiar exclusivamente no Messias. Depois eles foram aprendendo do reino, depois eles foram aprendendo sobre a ressurreição, e assim eles foram aprendendo. Chega uma hora que eles ouviram um discurso de Yeshua, um discurso duro. Yeshua fala para eles assim: querem se afastar de mim? O que eles respondem? Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ou seja, eles aprenderam com andar. A cada ano eles foram evoluindo e aprendendo. É a mesma forma que eu quero te mostrar aqui em Lucas capítulo 11. Porque uma das formas de nós alcançarmos a perfeição é através da oração. É através da oração. Os discípulos viram paralíticos andarem. Eles viram pessoas sendo ressuscitadas, mulher. Viram cegos passando a ver. Viram pessoas endemoniadas sendo libertas. Viram pessoas que não conseguiam falar, passando a falar. Pessoas que não ouviam, passando a ouvir. Mas um pedido eles fizeram. Eles poderiam ter pedido um monte de coisa, irmão Alberto. Imagina você ir diante de Yeshua. Você chega para o Yeshua, o que você pediria, Zé? O que você pediria? Ensina a fazer milagres. Cura-me. Acho que era uma maneira de falar: cura-me o meu interior. A gente fala isso muito com Deus. Cura meu interior. Realiza um milagre. Me ensina a realizar um milagre. Me ensina a fazer o cego ver. Me ensina a fazer o surdo ouvir. Tudo isso eles ouviram, Valdeci, mas eles não pediram para aprender a fazer milagre. Eles não pediram para aprender a fazer o cego ver. O que eles pediram? Senhor, ensina-nos a orar. Falta isso em nós, irmãos. Falta isso em nós. Ensina-nos a orar. Porque a orar é o equilíbrio, é o centro que vai fazer com que minha vida realmente receba um milagre. É o centro que vai fazer que realmente a minha vista passe a ver. É o centro onde vai fazer que realmente os meus ouvidos passem a ouvir. É o centro onde vai fazer com que realmente eu deixe de ser paralítico e eu passe a andar. Por isso que eles não pediram: me ensine a ter um milagre de fazer andar, me ensina a fazer um milagre de enxergar, mas me ensine a aprender a orar. É o que eles pedem aqui. Olha só, Lucas capítulo 11. Um dia Yeshua estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Eles viram milagre, não pediram: me ensina a fazer milagre. Eles viram a ressurreição: me ensina a fazer um morto viver. Mas quando eles viram Yeshua orar: me ensina a orar, porque aqui está o princípio de ser perfeito. Aqui está o princípio, porque, irmãos, a oração é uma ferramenta que faz com que a palavra do Eterno seja gerada na tua mente e flua no teu coração. O ser humano que passa, que ama viver uma vida de adultério, ele consegue, através da experiência com Deus, ser livre desse desejo. Uma pessoa que vive na mentira, ela consegue, pela experiência com Deus e com a sua palavra, ser livre. A palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos crer nisso. E Yeshua dá a seguinte resposta. Olha o verso 2. Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele diz: qual de vós terá um amigo, e se for procurar à meia-noite lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe servir? Se ele respondendo de dentro disser: não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos estão dormindo, não posso levantar-me para dar-lhe do pão, digo-vos que, ainda que não se levante e dar-lhes os pães, por ser seu amigo se levantará. Todavia, por causa da sua importunação, lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso vos digo: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e abre-vos-á. Pois qualquer que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate a porta se abrirá. Qual o pai dentre vós, que o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos filhos,
quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pediram. Se você for em Mateus, eu acho que é o capítulo 6, é a mesma situação aqui apresentada em Lucas capítulo 11, está apresentada em Mateus capítulo 6. Só que lá Jesus responde o seguinte, ele fala assim: quando fordes orar, não ore diante das pessoas, não jejue de maneira que você seja visto, mas entre no seu quarto, porque o seu Pai que ouve secretamente ouvirá a tua oração e te abençoará em secreto. O que ele está falando? Que além de eu ir para a oração, eu preciso crer que Deus está me ouvindo, que Deus está a agir ao meu favor. Então, quando nós olhamos essa palavra, nós precisamos crer que Deus age em nossas vidas. Queremos ser libertos, irmãos? Queremos. Quem quer ser liberto? Busque o eterno em oração. Busque o eterno em oração. Ele está nos chamando a ser perfeitos. Yeshua está preparando uma igreja imaculada, uma igreja perfeita. E nós precisamos apropriar dessas bênçãos. Da bênção da palavra, da bênção do Shabat, da bênção de ser amorosos com os nossos semelhantes, da bênção de ser respeitosos. E nós precisamos buscar isso. Nós temos muito a mania de achar, eu até coloquei aqui: quando porém orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que secretamente te vê, te recompensará. Agora eu quero que você vá lá no nosso paraxá. Aqui eu vou te mostrar um exemplo da oração. Em Gênesis capítulo 25, Gênesis 25, tanto da oração como da perseverança, tá? Irmãos, gravem isso aqui que eu vou te falar. Eu acho que todos nós recebemos uma promessa de Deus, todos nós, porque Deus manifesta a sua bondade, a sua misericórdia em nossas vidas já. Todos recebemos. Mas quando você recebe uma promessa de Deus, possivelmente, na maioria dos casos, não posso dizer que 100%, mas a Bíblia mostra que na maioria dos casos, quando você recebe uma promessa, tudo que ocorre depois demonstra o contrário da promessa. Quando Abraão recebeu a bênção de que dele seria bendita todas as nações da terra e que a sua descendência seria como a areia do mar, ele esperou não sei quantos anos para obter o primeiro filho. Quando Isaac, sabendo que receberia essa bênção, ele espera 20 anos. Jacó, sabendo que receberia essa bênção, ele recebe também muitos anos, se eu não me engano 20 anos também. Ou seja, tudo que ocorre é contrário à promessa que Deus fez a mim e fez a você. Porque Deus está, além de querer nos dar, Ele quer nos ensinar o sentido de receber aquela bênção, para que nós venhamos valorizar aquilo que Ele nos deu, pastor Zé. Deus não é igual a nós, que somos acostumados a dar aos nossos filhos de bandeja, sem fazer com que eles aprendam a conquistar aquilo. Mas Deus quer dar a nós de maneira que nós conquistemos e valorizemos aquilo que Ele tem nos dado. Quando você olha aqui em Gênesis capítulo 25, você vai ver o quanto Isaac sabia a força da oração em sua vida. Ele pega isso para que ele possa gerar uma promessa de Deus. Mirelle, Deus tinha prometido a ele que dele sairiam muitos povos. Então para que eu vou orar? Deus já me prometeu. Ele não é o Deus justo, Ele não é o Deus que cumpre as suas promessas. Para que eu vou orar, irmão de dia? Eu não sei responder a sua pergunta. Eu só sei que esse homem orou 20 anos. Insistentemente a Bíblia fala. Ou seja, mesmo que ele tinha promessa daquele que tudo pode, daquele que não é capaz de mentir, ele buscou a eterna oração. Aí a pergunta que eu faço em nossas vidas: nós queremos ser igual Caim. Senhor, o Senhor não recebeu as minhas ofertas. O que Deus falou para ele? Caim, se você proceder bem, serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti virá o teu desejo, mas cabe a ti dominar. Nós queremos que Deus domine por nós. Ele não fará por nós aquilo que Ele nos deu. Para o judaísmo, aquilo que Deus proíbe e eu faço é pecado. Da mesma forma, daquilo que Deus permite e eu proíbo é pecado da mesma forma.
Aquilo que Deus não te deu e você quer é pecado. Da mesma forma como aquilo que Deus te deu e você não quiser também é pecado. Se Deus te deu o livre-arbítrio, Ele não tomará de você aquilo que Ele te concedeu. Então, sobre dominar, cabe a você. Mas uma ferramenta pela qual nós temos é a oração. Queremos os nossos filhos libertos, mas quantas vezes nós gastamos oração por dia para que os nossos filhos sejam libertos? Queremos que sejamos abençoados por Deus, mas quantas vezes nós gastamos de oração por dia para que Deus nos abençoe? Queremos ser libertos por Deus, mas quantas vezes gastamos por dia para sermos libertos por Deus? Queremos vencer alguma área da nossa vida que tem uma fragilidade, mas quantas vezes por dia gastamos para sermos libertos e sermos vitoriosos? Queremos a nossa família, o nosso marido perfeito, a esposa perfeita, mas quantas vezes oramos pelo nosso cônjuge? Gênesis, onde que eu estou? Gênesis 25, não é isso? Gênesis 25, 18, olha que interessante. Os seus filhos, aqui está falando de os filhos de Ismael, sei. Os seus filhos habitaram desde, porque aqui é onde começa a nossa paraxá, mas vamos ler dos 19, 25, 19. São essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, hoje até antecipou o que eu queria falar. Aqui havia uma promessa de Deus que ele seria pai de muitos povos. Por que ele estava orando? Porque ele sabia do poder da oração. E ele foi perseverante. Se você ler um pouquinho mais à frente, olha o verso 26. Olha o verso 26. Depois saiu seu irmão, agarrado, aqui estava nascendo os filhos de Isaac, né? Esaú e Jacó. Depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram de Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu a luz. Passaram-se 20 anos. Eu falei que, quando eu estava estudando essa parte, a Flavinha não está aqui, eu acho que o pessoal. Eu acho que eu estou na metade. Acho que era metade, temos 7 anos que estamos esperando. Irmãos, estamos na metade. Muitos de nós estamos reclamando e não estamos nem um terço do que está avisado. Essa é a pergunta. Nós queremos muito de Deus, mas queremos pouco de nós. Não esqueça que Deus está nos chamando para sermos perfeitos. Não nos deixe esquecer que Deus está querendo filhos ativos, filhos que busquem a Ele, filhos que lutam para receber a bênção, filhos que tentam aprender no seu cotidiano, no seu dia a dia. Não esqueça disso. Temos um chamado para sermos perfeitos. Para isso, precisamos aprender a vencer o ódio, a inimizade, a falta de domínio próprio. E um grande exemplo disso é Isaac. Enquanto Abraão, os rabinos ensinam que Abraão personifica a bondade, é chamada de Hesed, né? Tem o nome da nossa congregação, Hesed, Vemet, graça e verdade. Hesed é bondade e Vemet, Emet quer dizer verdade, graça e verdade. Abraão personifica a bondade, a misericórdia. Em toda a relação com o ser humano, Abraão demonstrava essa bondade. Isaac, ele representa o domínio próprio. Os rabinos fizeram a pergunta e falaram assim: qual homem é forte? A resposta dos rabinos é essa: aquele que vence os seus instintos. Este é o forte. Muitas vezes, irmão, ser forte não representa uma ação, mas representa um silêncio, uma mansidão, uma não atitude. Vou repetir: muitas das vezes ser forte não representa uma fala, uma ação, mas representa um aquietar, um silêncio, esperar.
essa é uma demonstração de domínio próprio. Eu vou te mostrar como que se vence inimizade e como que se trata o perfil da nossa alma. Se você tem dificuldade com inimizade, aprenda a amar, aprenda a perdoar. Se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, aprenda a ter equilíbrio no falar, aprenda a estar perto das pessoas, a abraçar as pessoas. Ou seja, luta contra aquilo que você tem dificuldade, porque você vai ver que é assim que Deus trabalha. Olha a forma como Isaac resolve um problema. Nós, em muitos casos, faríamos o contrário. Por que eu estou te mostrando isso? Aqui, em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, do verso 12, o que estava acontecendo aqui? Isaac estava sofrendo uma fonte terrível, onde ele estava, e ele desejou descer ao Egito. Só que o Eterno proibiu que ele fosse, falou para ele, orientou: não desça ao Egito, permaneça na terra que está dentro do território de Israel, que aqui te abençoarei. Ele confiou em Deus, e naquele mesmo ano 100 vezes mais ele recebeu. Como que vivia as pessoas, as cidades ou as províncias daquela época? Viviam de forma agrícola, totalmente dependente do plantio e de colher e da troca desse plantio. Aquele que tinha um arroz trocava com aquele que tinha um feijão, vendia, e assim por diante. Era feito um escambo, era feito uma troca. Essa era a forma que vivia naquela época. O que faz com que a agricultura possa florescer, possa frutificar, possa ser viva? O que faz? A chuva. A chuva. Nós passamos isso nesse período. Ficou um período de seca aqui terrível, faltou alimento, o preço dos alimentos aumentaram, porque estava faltando chuva, estava faltando a água para regar a terra e assim dar o alimento. Aqui Isaac, ele após vencer essa fome, como que ele fazia? Ele cavava poços, e desses poços ele tirava a água da terra. Essa era a forma dele sustentar a si e sustentar os seus. Ali estava a dependência do alimento, ali estava a dependência dos seus filhos, das suas esposas. Olha como que acontece. Olha aqui no verso 12 do capítulo 26. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e boi e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejaram. Por isso entulharam todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado, nos dias de Abraão, enchendo de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu dali e se acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que escavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e ali acharam uma fonte de águas correntes. Os pastores de Gerar, porém, contendeiros com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Olha só, já, essa água é nossa. Vai os pastores de Isaac, começa a escavar, eles encontram água, chegam os pastores de Gerar e falam: essa água que você lutou por ela, escavou por ela, é nossa. Ali estava o sustento dos seus filhos, ali estava a sua vida econômica, ali estava a sua vida financeira, e ela estava sendo usurpada. O que Isaac faz? Contende, briga, xinga, blasfema contra Deus, questiona Deus, ele se irrita, ele começa a cavar o segundo poço. Olha só, continua lendo. Isaac diz: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço. Tá bom, é seu, ok. Então cavou outro poço, e também contenderam por causa dele. Por isso chamou-lhe Sitna.
Partiu dali e cavou ainda outro poço, pela qual não contendeu. Por isso lhe deu o nome Reobote, e disse: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali e foi para Beer-sheba. Ou seja, ele cavou o primeiro poço, contenderam com ele. Ele cavou o segundo poço, contenderam com ele. E ele cavou o terceiro poço, e aí ele não contenderam mais. Irmãos, essa é a forma de obter um domínio próprio. Lembra que eu falei que toda inimizade, quando você tem uma atitude diferente pela qual o mundo espera de você, essa inimizade ela é temporária. Olha o que acontece depois. Vamos continuar a ler? Depois disso subiu dali a Beer-sheba. Apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu sou contigo, e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os servos cavaram um poço. Então Abimeleque, o mesmo que estava contendendo com ele por causa dos poços que nós acabamos de ler, veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e ficou o chefe do seu exército. Disse Isaac: por que vieste a mim, visto que me odiais e me expulsaste do vosso meio? Responderam eles: temos visto claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos fará mal, como nós não te temos tocado, mas te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Eterno. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaac os despediu, e eles se foram em paz. Irmãos, se você quer vencer toda inimizade, se você quer vencer qualquer coisa que esteja te dominando, saiba que se você tomar uma atitude contrária ao que se espera, você irá vencer pelo poder da palavra do Eterno. E é isso que nós precisamos crer. Isaac poderia ter contendido, ele poderia ter discutido, ele poderia ter brigado, ele poderia ter ido numa corte, numa justiça, pleiteado o que der direito. Estou dizendo que você vai ser passivo em tudo. Eu estou querendo dizer que muitas circunstâncias que ocorrem sobre nós, o Eterno está nos sarando, Ele está nos aperfeiçoando. Eu tenho consciência disso em cada ato da minha vida, e nós precisamos ter. Eu tenho consciência que essa oração de ter filho ou não é um tratamento na minha vida. Nós precisamos crer que o que o Deus faz conosco é para que a gente possa alcançar uma estatura de varão e varoa perfeita na presença dEle. O que estava acontecendo com Isaac, ele não questiona Deus, ele trabalha José. Os rabinos falam que Isaac era muito passivo. O que é passivo? Passivo em obediência a Deus. Deus falava e ele obedecia. Quando Abraão chega para ele e fala assim: meu filho, quando ele chega para o pai e fala assim: pai, cadê a lenha? Eu estou vendo a lenha para o holocausto, mas eu não estou vendo o cordeiro. Ele fala: Deus proverá. Quando ele descobre que ele é o sacrifício, diz os rabinos que ele levantou o pescoço para ser sacrificado. Quando Rebeca não podia ter filho, ele confiou inteiramente em Deus, ele aceitou. Quando Deus falou para ele não descer ao Egito, porque ali ele seria abençoado, ele ficou. Ele era passivo, mas ele era ativo na obediência aos mandamentos. Ele é passivo em aceitar a vontade de Deus, e ele era ativo na obediência. Irmãos, nós precisamos aprender a ter essa característica. Quando nós formos estudar a próxima paraxá, você vai ver que Jacó recebe uma bênção. A bênção que Deus fala, que Isaac dá para Jacó é essa aqui, ó. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Linda essa bênção. Linda essa bênção. Você vai ser senhor dos seus irmãos, você receberá do orvalho dos céus, você comerá da gordura da terra, você vai ser os irmãos, os filhos da tua mãe se curvará a ti. Uma bênção que todo mundo quer receber já. Todos nós queremos receber essa bênção, mas logo depois
Jacó é levado lá para a terra de Padã, sem ter um nada para dizer que é seu, a não ser o alimento para a viagem. E ali ele trabalhou mais de 20 anos para conseguir conquistar essa bênção. Irmãos, nós queremos a bênção de Deus, mas nós não queremos passar pela provação para conquistar. A minha oração na minha vida e na tua vida é que nós aprendamos a buscar a perfeição que Deus quer para nós. E se Deus prometeu algo na sua vida e ainda não cumpriu, saiba que Deus não é homem nem filho do homem para que minta. Ele há de cumprir, mas Ele quer mostrar a mim e a você que nós precisamos aprender a valorizar e alcançar o domínio próprio para sermos perfeitos. Então o desejo de estarmos aqui, a todos nós, é que nós venhamos buscar essa perfeição. Lutem com oração, lutem com obediência, lutem com amor. Esse é o ensino que Yeshua deu para nós. E que o Eterno nos abençoe grandemente. Assim viveu os nossos patriarcas, assim viveu o nosso Messias Yeshua, que é o nosso Salvador. E assim nós precisamos viver. Se há inimizade no meio de nós, precisamos desfazer. Que o Eterno há de se abençoar. Amém?